Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando com um vídeo de uma obra que eu vou admitir para vocês. Eu nunca imaginei que eu ia falar dela no Itadakimasu. Não é um autor que está entre os meus favoritos. É uma obra que no Brasil saiu com um preço muito elevado e que tem uma temática que não só não me pega, mas também me enoja. Hoje o nosso vídeo é sobre Ayako. Ayako, obra de Osamu Tezuka, né? O grande Osamu Tezuka, o deus dos mangás, como é mundialmente conhecido. E eu já falei para vocês, o Tezuka não está entre os meus autores favoritos. Eu não sou um grande fã do Tezuka. Óbvio, eu reconheço toda a importância dele no cenário, né? O Tezuka é um dos principais nomes da história, se não o principal nome. Ele não dá o nome a um dos maiores prêmios do Japão à toa. Ele não é reverenciado por todos à toa. Prova disso é quando a gente pega aqui na parte, na contracapa, relatos de outras pessoas. Entre elas tem o Katsuhiro Otomo, que escreveu Akira, falando da importância do Tezuka para os mangás, para os animes. Então, o rótulo de deus dos mangás não é algo que ele não merecesse. Merece, e mesmo não sendo um grande fã, eu reconheço isso. Na minha coleção, eu só tenho duas obras do Tezuka, que são Adolf, ainda na versão da Conrad, e Prelúdio do Arco-Íris, o mangá shoujo, saiu aqui no Brasil pela New Pop, e eu só tenho essas duas obras. O resto do Tezuka nunca me interessou muito, porque eu gosto do Tezuka mais nas obras adultas. Eu tenho Adolf, planejo comprar Buda eu ainda estou pensando, mas planejo pegar MW, que está para sair pela Pipoca e Nanquim. Se saísse no Brasil Blackjack, talvez eu compraria, ou The Book of Insect Humans, também é outro que eu compraria. E bom, vamos falar de Ayako, né? Que para muitos é um dos melhores mangás já escritos de todos os tempos. Tem até um jornalista que afirmou que Ayako é o melhor mangá já escrito. Saiu aqui no Brasil pela Veneta. Originalmente ele tem 3 volumes, mas a Veneta lançou ele nesse formato gigantesco, né? Um volume único, 3 em 1. E que, mesmo sendo grande, gente, ele, até onde eu pesquisei, ele é o maior mangá já publicado no Brasil em número de páginas. Ele passa de 620, mas ele é leve, é incrível. Eu já falei isso em outros vídeos, quando eu mostrei a minha edição de Do Inferno, que a Veneta tem um trabalho gráfico que é um absurdo, porque são volumes gigantes, mas que não pesam nada. Eu li ele no ônibus, pessoal, para vocês terem uma noção. Mas vamos falar um pouco da história, que eu até ali na abertura falei que me afasta bastante, me dá muito nojo, me dá um asco essa história. Em Ayako, nós vamos acompanhar a história de uma família. A família Teng. Eles são uma família tradicional do Japão, uma família de latifundiários, de donos de terras, durante gerações. E a história começa no momento pós-Segunda Guerra Mundial, logo após as bombas atômicas, quando o Japão está em reconstrução,
sendo dominado pelos Estados Unidos, então tem toda uma questão política, receberem os novos costumes, né? O mundo ocidental chegando no Japão. E nós vamos ver os impactos que isso tem, não só no mundo todo, mas principalmente na família Teng e nos seus pecados, nos seus crimes. O que acontece, né? Eu não vou dar spoilers grandes, mas a história começa quando a gente está vendo o filho do meio voltando da guerra. Ele tinha sido um prisioneiro de guerra, e aí ele volta ao fim da guerra, então ele consegue voltar para casa. E após 5 anos longe da família, e ao chegar em casa, ele encontra os seus 4 irmãos que ele conhecia e uma 5ª irmã, que é a pequena Ayako, que tem 4 anos e aparentemente tem um grande segredo envolvendo a existência da Ayako. Ela não é filha da mãe deles, então fica durante um bom tempo aquela pergunta: quem é a mãe da Ayako? Mas se sabe que o pai é realmente o pai, ela é irmã de todos. Quando a gente descobre quem é a mãe da Ayako, é quando a gente tem a primeira repulsa a essa obra. É quando nos dá o primeiro asco. Eu, particularmente, não é um tipo de coisa que eu gosto de ver nas obras, e eu sei que alguns vão me chamar de puritano, porque aparentemente é uma palavra que virou moda, né, no meio dos mangás. Eu acho que as pessoas estão usando essa palavra sem nem entender o que ela significa. Mas não tem nada a ver com puritanismo. É puramente porque é nojento para mim, é asqueroso ver esse lado da humanidade. Eu entendo que a obra quer trazer isso, e obviamente eu não estou reclamando da obra trazer isso, porque eu não sou o público que consome esse tipo de questão. Eu já falei várias vezes, não aqui no canal, né, mas já no site, no Instagram, sobre Boa Noite Pum Pum, que todo mundo adora, né? Boa Noite Pum Pum é dos últimos tempos, é um dos grandes nomes que o público amou, e que eu não gosto. Eu tenho uma repulsa até parecida com a que eu tenho com a Ayako. Talvez em Pum Pum eu tenha uma repulsa ainda maior, por achar que algumas coisas vão ao extremo demais. Algumas coisas passam, e não vou falar de moral, não vou falar de moralmente, né? Mas eu acho que tem um ponto em que para mim já não agrada, no sentido de que a maior parte das leituras que eu faço é o meu momento de descanso, é o meu momento de lazer, e eu particularmente não quero mergulhar tão fundo assim no mais tóxico da humanidade, né? No lado mais perverso da humanidade, não no meu momento de descanso. Talvez eu esteja tentando me alienar, pode ser, mas é um pouco essa sensação. Eu não quero ir para esse lado, não quando eu quero só sentar para ler uma obra. E a Ayako vai muito para um lado cruel, um lado perverso, um lado podre, né? A família Teng tem problemas de quase doente. Todos eles, nenhum presta, né? O pai não presta, os filhos são podres, são o pior tipo possível de pessoa. Acontece tem um evento grande que a pequena Ayako, com 4 anos, testemunha, e para que ela não acabe com a reputação da família, porque além dela saber, né, ela ter testemunhado esse evento, a existência dela por si só já é um pecado, eles simplesmente enfiam a garota dentro de um porão onde ela vive durante 20 anos. Só que até aí eu tava imaginando que era algo que ia ficar nisso. Mas não, gente, aí começa a ter questões envolvendo incesto,
violência sexual e não é para mim, entendam? Eu não sou o público disso. Mas tirando a podridão da família Teng, Ayako ainda assim foi uma obra que me prendeu, porque ela tem um grande contexto histórico dentro do Japão. Como eu falei, a Ayako vai ficar presa durante 20 anos e a gente vai ver o Japão evoluindo pós-guerra nesses 20 anos, né? A família perdendo partes das terras quando acontece a reforma agrária japonesa, ou quando ocorre a expansão das rodovias, das cidades, aquela gigantesca fazenda, aquela gigantesca, quase um feudo, com diversos servos agricultores trabalhando pro grande patriarca. Ver tudo isso desmoronando é uma aula de história, mais ou menos. Depois a gente começa a ver como já está em Tóquio a civilização que já está mais ocidental, que já está mais tecnológica, a ascensão da Yakuza, as dificuldades da polícia, os jogos políticos. A obra vai nos mostrando isso, enquanto vai mostrando também toda a questão da família Teng, né? Porque eles eram uma família tradicional, eles tinham um nome, e é interessante ver como eles não conseguem acompanhar, como eles são ultrapassados, né? E não são ultrapassados no sentido de alguém passou por eles, não, eles são ultrapassados no sentido de que eles são retrógrados, eles são pararam no tempo, e isso faz parte da podridão deles também, né? Eles se acham superiores, eles se acham os melhores, e eles não entendem que o mundo mudou naquela época, que o Japão estava num outro momento, e eles são engolidos pela bolha. A obra também tem uma questão de um suspense policial, né? Não é um suspense porque a gente sabe toda a história, né? Nós, como leitores, a gente já sabe tudo, mas tem toda aquela questão da polícia investigando o crime que ocorreu, que foi o crime que a Ayako testemunhou, e é interessante ver como as coisas vão se amarrando para que chegue numa conclusão, e é uma conclusão boa, inclusive, né? Vamos dar esse ponto, porque a Ayako tem até uma curiosidade. A Ayako tem 2 finais. E é bem legal isso, porque é algo que merece ser comentado. Eu nunca vi ninguém comentar isso, inclusive, que a Ayako tem 2 finais, porque quando foi publicado na revista, o Tezuka fez um final, e quando a Ayako foi ser encadernado, ele mudou as últimas 7 páginas, então todas as encadernações tiveram um novo final, e isso se perdeu. Não foi publicado. Aquelas 7 páginas originais se perderam, nunca mais saíram em nenhum outro lugar. E a Veneta resgatou isso. Ela até bota que a edição brasileira é a primeira edição no mundo a ter essas 7 páginas originais. Então a edição da Veneta é muito completa. Ela tem os 2 finais de Ayako, e os 2 finais são bons. Eu vou dizer que eu gostei um pouco mais do original, mas eu acho que a obra ter terminado com o final que foi pro encadernado, né, é um final melhor, é um final que redime um pouco a história, redime um pouco os crimes da família Teng, né? Não redime, vamos ser bem sinceros, não redime, né? O que fizeram com a Ayako, o que os irmãos fizeram com a Ayako, né? Principalmente o Shiro. Eu acho que teve um momento durante a minha leitura que eu quase abandonei a obra. Quase que esse vídeo é um vídeo sobre só metade da obra. Porque tem um momento que a Ayako tá presa, eu vou dar esse pequeno spoiler,
mas até acho que até não é um spoiler, porque se eu não me engano tá no meio na sinopse, mas passaram já alguns, acho que uns 10 anos que a Yako tá presa, ela tá com 14, 15, e as únicas pessoas que ela vê é a mãe e um irmão. Então o primeiro grande amor dela é o irmão. E aí você já deve imaginar, né? Ele violenta ela. E ele fica por um bom tempo fazendo isso. Como ela não entende, ela tá presa ali, aquela é a única relação que ela tem. É o irmão e a mãe não sabe o que ele tá fazendo, para ela é normal, e isso cria até um trauma na garota, porque depois lá com 27, quando ela finalmente sai do porão, essa é a forma que ela encontra de relação. Para ela a relação é assim. Ela tem. Ela cria. Porque, obviamente, ela fica perturbada mentalmente, porque ela passou 20 anos presa num porão sendo abusada pelo irmão. E isso cria uma coisa na cabeça dela que todo homem que ela conhece e ela gosta, obviamente ela precisa ter relações com ele. E isso é pesado, isso é forte, né? Porque a Yako vai. Depois ela vai precisar de um grande tratamento. E a obra até nem chega a mostrar isso. E eu acho que é esse um outro ponto muito interessante, porque a gente não tem uma solução para como vai ser a vida da Yako. Mas voltando, né? Quando o irmão violenta ela, eu abandonei a obra. Eu parei de ler. Eu não, chega, é meu limite. Isso aqui é abominável, sabe? Não tem outra palavra para isso. E eu parei. Eu tinha começado a ler a obra no domingo, e no domingo mesmo eu já tinha lido quase 400 páginas dos 600 e poucos. E aí quando isso acontece eu parei, eu travei, eu não quero mais ler isso. E é algo que acontece com Pum Pum, por exemplo. Eu tive um momento bem similar. Quando acontecem algumas coisas ali em Boa Noite Pum Pum, lá pela volta do volume 5 da JBC, eu li aquilo e eu larguei o mangá e disse, não, eu não vou mais ler essa porcaria. Eu não quero mais ver isso, porque isso aqui tá me fazendo mal, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal. Depois a JBC lançou o 6, o 7, e eu vou falar pra vocês, eu acho que eu levei uns 6 meses, mesmo já tendo toda a coleção, pra terminar Pum Pum. Eu terminei, eu li todos os volumes de Boa Noite Pum Pum, mas eu li quase vomitando, porque aquilo é asqueroso. E a Yako também. Eu entendo toda a questão de discutir o lado podre da humanidade, eu não acho que tenha que ter um limite para ficção, não acho, mas para mim tem um limite, né? Eu acho que se tem alguém que consegue ler esse tipo de obra sem passar mal, ok, esse é o público-alvo do Tezuka para esse tipo de obra. Não sou eu. E é interessante porque na época que o Tezuka escreveu a Yako, muita gente já tinha criado a imagem de que o Tezuka era um autor infantil. Ele era um autor para Astro Boy, para Prelúdio do Arco-Íris, Kimba, né, Dom Drácula. E aí ele escreve a Yako e ele mostra que não só ele não era ultrapassado, porque isso aqui já foi bem na frente da carreira do Tezuka, não só ele não era um autor ultrapassado, como ele era um autor que podia escrever algo sério, algo forte, algo pesado. E é inegável, eu não vou poder negar, porque depois quando eu resolvi voltar a ler, para vocês terem uma noção, eu voltei a ler só agora na quarta, né? Eu tô gravando o vídeo na quarta, então eu li hoje e eu li todo o resto da obra, um pouquinho mais da metade eu li
hoje, porque vai muito rápido, a obra nos prende, a gente vai querendo ver, principalmente ver a família Teng quebrar. Eu lia com essa sensação, eu quero ver eles se ferrarem. Eu quero ver o Shirou pagar pelos crimes dele, eu quero ver o Shiro pagar pelo que ele fez com a Ayako, e eu queria isso. Né? E eu acho que a Ayako nos traz um pouco essa sensação de que ele nos faz tão mal que a gente meio que lê ele com raiva dos personagens. A gente lê ele com raiva do que está acontecendo, e aquilo vai nos prendendo porque a gente quer que eles paguem, a gente quer ver eles pagarem. Não só pelo que eles fizeram com a Ayako, mas com todo mundo. Né? Ver a família Teng acabar, ela ser destruída, ela ser devastada. Porque eles são o pior que existe. Não tem como nenhum se salva ali. Tem até uma reta ali na reta final quando se reúnem todos os irmãos e eles começam a jogar toda a merda no ventilador. Eles começam a apontar os crimes, os pecados do outro. E aí temos a conclusão, e a conclusão meio que é um julgamento divino. E eu achei isso muito interessante. Por que eu não tinha pego a Ayako ainda? Né? Mais do que... Porque, obviamente, essa foi a primeira vez que eu li, então eu não sabia como é que era a história. Esse asco, essa raiva me deu lendo. Mas por que eu não tinha pego antes? Um dos grandes problemas é que essa maravilhosa qualidade física da Veneta tem um preço. Literalmente tem um preço. Esse aqui está entre os mangás mais caros publicados no Brasil. A Ayako custa R$125, se eu não me engano. Eu vou botar o preço aqui, deve estar em algum ponto aqui da tela, mas eu vou botar qual é o preço exato de Ayako nesse momento, porque ele teve relançamentos, ele teve reimpressões. A primeira edição, se eu não me engano, era 99, mas depois ele já teve mais 2 edições que aumentaram o valor. Se eu não me engano, 125, mas eu vou botar aqui. E gente, é caro, né? 125 não tem como, é muito pesado. Eu até pensei em pegar a Ayako em algumas promoções, que nem... Porque assim, ó, essa edição aqui que eu li, eu peguei emprestado com um amigo meu. Eu peguei emprestado com o Pablo, ele escreve lá no Itadakimasu, então se vocês ainda não leram as resenhas do Pablo, o link do Itadakimasu está aqui na descrição. Acessem, o Pablo faz post lá no site toda semana. Eu peguei a Ayako emprestado com ele e eu pensei até em comprar a Ayako, como ele fez, a Veneta volta e meia faz promoções de 50%, e aí a Ayako sai na casa dos R$60, é um bom preço já para a qualidade que ele tem. Eu pensei em pegar, mas antes eu queria ler. E depois de ter lido, eu cheguei à conclusão que eu nunca vou ter a Ayako na minha coleção. Porque eu gosto de reler as coisas que eu tenho na minha estante. E eu nunca mais vou querer chegar perto de Ayako. Eu não vou querer reler isso aqui. Porque, por mais que eu tenha achado que é uma boa história, eu não vou dizer que não, porque ela é uma boa história, é uma história que me fez mal. Né? Eu falei para vocês o vídeo inteiro. É uma história que me fez mal, que me deu asco, que me deixou irritado. Eu não quero ler isso aqui nunca mais. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que elogiar no Tezuka. Eu acho que quando um autor consegue nos tocar dessa forma, sabe? In Your Lie in April, eu posso ler 500 mil vezes que eu vou desabar chorando. Ayako, a raiva que eu senti com a Ayako. Takagi até, que eu sempre me divirto lendo. Eu acho que quando um autor consegue tocar nossos sentimentos dessa forma, é porque aquilo está muito bem feito.
quando ele consegue nos fazer extravasar um sentimento, seja positivo, seja negativo, com a história, né? Não é questão de, por exemplo, eu sinto raiva de O Jogo do Rei, porque aquilo é horrível. Não é esse tipo de raiva. O Tezuka consegue trabalhar minhas sensações para que aquela história realmente me incomode, para que eu não me sinta confortável lendo aquela história. E isso é um ponto muito positivo. Nunca mais vou reler, nunca mais vou chegar perto de Ayako, mas eu tenho que admitir que é uma obra que vocês precisam ler pelo menos uma vez. Sabe? Leiam Ayako, se vocês tiverem algum amigo que tem, pede emprestado, mas leiam Ayako pelo menos uma vez na vida. Isso aqui é um mangá... eu não gosto muito desse termo, mas é um mangá de gente grande. Isso aqui é levar a narrativa, é levar a arte, é levar a história num outro patamar, levar para um outro nível. O Tezuka fez isso de um modo magistral, e ele não é o deus dos mangás à toa. Em Ayako ele prova isso, sabe? Aquela coisa infantil que a gente tem em Prelúdio do Arco-Íris, Ayako mostrou que não, o Tezuka não é um autor só infantil. Ele é um grande autor, ele é o maior de todos os tempos. Leiam Ayako pelo menos uma vez. Talvez, assim como eu, vocês nunca mais vão querer chegar perto desse mangá, mas vocês vão ver que isso aqui é muito, mas muito forte, muito bom. Sim, é bom, porque ele consegue trabalhar os nossos sentimentos de uma maneira incrível que poucas obras conseguiram. Eu acho que é isso. Esse talvez ficou sendo um vídeo meio confuso, né? É um vídeo meio contraditório. Eu acho que eu não... Porque é isso que tá sendo o meu sentimento com Ayako, sabe? Eu não sei. Eu gostei, eu odiei. E eu acho que é essa sensação que o Tezuka quer nos deixar. Comentem. Vocês já leram Ayako, né? Se vocês já leram, eu acho que muitos aqui já devem ter lido, porque bastante gente já me falou dessa obra. Mas comentem se vocês já leram, o que vocês acharam, vocês concordam com essa minha impressão. Se não leram, comentem por que não leram. Eu sei que não é um mangá para todo mundo, obviamente, ele tá longe de ser um Battle Shonen, ele não é um Jump, né, gente? Não, se vocês... E isso não é nem pejorativo. Eu acho que se vocês são fãs do estilo Naruto, do estilo Dragon Ball, nem tentem ler Ayako. Não é para vocês, né? Não é o público que vocês vão gostar. E possivelmente isso vai incomodar muito. Mas se vocês querem ler um negócio bem diferente, um negócio numa outra pegada, eu acho que vale a pena. Por hoje é isso. Vamos encerrar aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo. E segunda a gente está de volta. Até lá!